Imagine acordar em uma manhã qualquer, abrir as redes sociais, ligar a televisão e não ver nenhuma manchete alarmante. O mundo segue sua rotina. Os carros circulam, os mercados funcionam, as pessoas vivem. Mas acima de nós, no silêncio absoluto do espaço, uma ameaça colossal se aproxima, invisível aos olhos desatentos, ignorada pelas manchetes, mas registrada nos céus por aqueles que ainda observam. Um cometa. Não um cometa comum, um monstro cósmico com mais de 10 quilômetros de diâmetro, maior que o Monte Everest, viajando a dezenas de milhares de quilômetros por hora, e com uma trajetória assustadoramente próxima da Terra. A pergunta é inevitável. Por que ninguém está falando sobre isso? A NASA sabe, outras agências também. Mas há um silêncio incômodo. Nenhuma coletiva, nenhum alerta global. E enquanto isso, pequenos grupos de astrônomos amadores soam o alarme, mas são ignorados, censurados, desacreditados. Neste vídeo, você vai entender o que realmente está acontecendo. Vamos explorar dados astronômicos escondidos, mensagens ocultas em relatórios técnicos, teorias desconcertantes e as consequências apocalípticas de uma colisão que, segundo alguns, é apenas uma questão de tempo. Fique comigo até o fim, não apenas por curiosidade, mas porque essa informação pode ser uma das mais importantes que você ouvirá este ano. Prepare-se para descobrir o que a NASA não quer que você saiba. Tudo começa com um corpo celeste recém-detectado, tecnicamente nomeado como C2023-7, mas apelidado entre os observadores como o Gigante Silencioso. Localizado inicialmente por um observatório independente na América do Sul, ele parecia inofensivo, mas à medida que os cálculos de sua órbita foram refinados, algo começou a chamar atenção. Ele estava vindo em nossa direção. O objeto tem um diâmetro estimado em 12,4 quilômetros. Para comparação, o Everest tem pouco mais de 8,8 km. Sua composição é principalmente de rocha e gelo, com uma cauda que já se estende por milhares de quilômetros enquanto se aproxima do Sol. Está viajando a uma velocidade superior a 90.000 km/h e ainda acelerando. Mas o que torna este cometa tão preocupante não é apenas seu tamanho ou sua velocidade, é a trajetória. Projeções preliminares indicam uma possível passagem perigosamente próxima da Terra em cerca de 19 meses. As estimativas variam, mas a margem de erro atual ainda deixa espaço para um cenário de impacto. E apesar disso, a mídia está em silêncio absoluto. Nenhuma menção nos grandes jornais, nenhuma análise nos principais canais científicos. A NASA, que normalmente publica relatórios semanais sobre objetos próximos da Terra, tratou este corpo com uma frieza incomum. No site oficial, existe apenas uma menção técnica, escondida em meio a milhares de outras entradas. Sem nota de risco, sem projeções de impacto visíveis ao público. É aqui que começamos a desconfiar. Estariam tentando evitar um pânico global? Ou há algo ainda mais profundo sendo escondido? Nos bastidores, a movimentação é intensa. Funcionários da NASA, ESA e até mesmo da Roscosmos têm evitado comentar o assunto em eventos públicos. E-mails de astrônomos independentes enviados às agências foram respondidos com fórmulas padrão ou simplesmente ignorados. Segundo documentos obtidos por pesquisadores da Universidade de Kiel, na Alemanha, houve uma reunião interna da ONU com membros da IAU, União Astronômica Internacional, para discutir protocolo de comunicação em cenários de risco cósmico. O problema? Essa reunião ocorreu apenas 2 semanas após a descoberta do C2023-7. Coincidência? Enquanto isso, nas sombras da internet, fóruns e grupos de astrônomos amadores estão em ebulição. Eles compartilham capturas de tela, simulações em softwares como Stellarium e vídeos gravados com telescópios domésticos mostrando o cometa ficando cada vez mais brilhante. Um sinal claro de que ele está se aproximando. Mas há um padrão estranho. Vários desses conteúdos estão sendo derrubados. Vídeos no YouTube desaparecem sem aviso. Postagens em grupos do Reddit e do Facebook somem ou são marcadas como desinformação.
E a pergunta permanece: o que estão tentando esconder? Para entender a importância dos cometas na história humana, precisamos voltar no tempo. Por milênios, civilizações viram cometas como presságios. Na Roma antiga, eles eram sinais da queda de imperadores. Para os maias, marcavam o fim de ciclos. Na Bíblia, há relatos que alguns associam a eventos astronômicos catastróficos. A ciência moderna tende a descartar essas ideias como superstição. Mas há um dado interessante. Alguns dos maiores eventos de extinção na história da Terra estão ligados a cometas ou asteroides. O evento de Tunguska, em 1908, devastou uma área de 2.000 quilômetros na Sibéria. A causa? Provavelmente um corpo celeste que explodiu na atmosfera. O evento de Chicxulub, há 66 milhões de anos, causou a extinção dos dinossauros. Outro cometa, outro impacto, outra mudança radical na Terra. E se estivermos prestes a repetir esse padrão? Modelos de impacto mostram que um cometa do tamanho do C-2023-X7 poderia liberar uma energia equivalente a dezenas de milhões de megatons de TNT. Isso significaria destruição instantânea em um raio de milhares de quilômetros, incêndios globais, nuvens de poeira que obscureceriam o Sol por meses ou anos, e colapso climático. O planeta sobreviveria, mas a humanidade como a conhecemos, talvez não. Há quem diga que governos ao redor do mundo estão se preparando discretamente. Reservas subterrâneas sendo abastecidas, protocolos de evacuação sendo revisados, missões espaciais misteriosas programadas para os próximos meses. Há relatos de movimentações militares nos polos e regiões isoladas, alegadamente para instalar sistemas de monitoramento espacial ou escudos defensivos secretos. A NASA anunciou recentemente o sucesso da missão DART, que colidiu uma sonda contra um asteroide para testar a possibilidade de desvio de trajetória. Mas será que temos tecnologia suficiente para deter um corpo do tamanho do C-2023-X7? E mais importante, será que temos tempo? Algumas fontes afirmam que existe sim um projeto emergencial envolvendo não apenas a NASA, mas também a SpaceX, a Agência Espacial Europeia e departamentos militares altamente classificados. Um plano que envolveria o uso de armas nucleares espaciais, satélites experimentais e propulsão eletromagnética para desviar o cometa, ou destruí-lo em fragmentos menores. Mas tudo isso permanece envolto em especulação. Nenhuma confirmação, nenhum dado público. E assim voltamos ao ponto de partida. O céu está calmo, a rotina continua, mas há algo vindo em nossa direção. E talvez, apenas talvez, quando os olhos finalmente se voltarem para cima, já seja tarde demais. Observe o céu, pesquise, compartilhe. Porque às vezes o que está sendo escondido não é a verdade, é o tempo que nos resta.